Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai fazer mais uma tag no canal. Essa tag é a tag Prêmio Nobel de Literatura e ela consiste em falar um pouquinho sobre os ganhadores, algumas categorias sobre autores que a gente já leu, autores que não leu, e, enfim, só sobre os laureados com esse grande prêmio que registra os grandes escritores da literatura mundial como um todo. São só 5 categorias, então é uma tag bem rapidinha de responder e vamos começar logo porque tem muita gente legal aqui pra mostrar. Categoria número 1, um autor ganhador da Nobel que você já leu. E aí tem vários autores e eu vou mostrar pra vocês quais os que eu já li, que eu gostei bastante. Eu tô com a cola aqui no meu caderninho pra falar sobre as datas certas de cada ano, de cada vencedor. E um dos autores que eu li foi o vencedor do Nobel do ano de 1946, que foi o Hermann Hesse, o autor de Moby Dick. Mas não foi o Moby Dick que eu li, não. Eu li Bartleby, o Escriturário, ou Bartleby, o Escrivão, que é um livro bem fininho, é uma novela e é um livro que faz a gente pensar bastante, assim. É um cara que, num belo dia, decide não obedecer mais às ordens que ele recebe do patrão no escritório de advocacia. Então, ele diz, eu prefiro não. E assim, ele começa a questionar os papéis que são atribuídos, a obediência e várias outras questões existencialistas. É um livro bem bom, curtinho, poderoso, assim, e que proporciona muitas reflexões. Vale bastante a pena. Outro Nobel da literatura que eu já li foi o Pablo Neruda, um escritor chileno. Ele venceu o Nobel em 1971 e eu li dele aquele livrinho da LPM Pocket que tem 100 sonetos de amor e li também esse aqui, que é o 20 Poemas de Amor e una Canción Desesperada, que tá em espanhol e foi um livro que eu ganhei de presente do meu marido. É um livro bem antigo, uma edição mais velhinha, comprada em sebo, mas que tem um apreço muito grande e é um dos mais lindos que eu já li, assim, de poesia em língua espanhola. Também fica a recomendação do Pablo Neruda. Quem nunca leu nada dele, que eu acho pouco provável, procure qualquer poema de amor, que é muito lindo. Outro Nobel de literatura que eu já li foi o Gabriel Garcia Marques, que recebeu o prêmio em 1982. E do autor, o primeiro livro que eu li foi Crônica de uma Morte Anunciada, que é um livro super gostoso de ler. É um livro que flui muito, a gente já sabe do final da história porque é uma morte anunciada, mas a gente se prende ali de uma tal forma que a gente quer saber como aconteceu, por que aconteceu aquela morte. É um livro que a gente lê numa sentada e bom de ler como qualquer outro livro do Gabo. Outro livro que eu li dele foi Os 100 Anos de Solidão, que foi uma surpresa muito grande. Eu achei que ia ser uma leitura muito difícil e na verdade foi uma das leituras mais agradáveis que eu fiz no ano de 2016. É um livraço, a quantidade de personagens não é assustadora, dá bem pra ler e dá pra entender, tem árvore genealógica, não é um bicho de 7 cabeças e a escrita dele envolve demais. Quem nunca leu, não tenha medo de ler 100 Anos de Solidão, mas vá com uma tranquilidade, porque é uma escrita muito gostosa e também ele é muito engraçado, então tem várias partes que a gente vai dar risada e tal. Eu recomendo muito, Gabo. Outro vencedor do Nobel que eu já li foi o Octavio Paz, que recebeu o prêmio em 1990. Eu tenho 3 livros dele aqui, que são daquela edição da Cosac Naif, e eu li O Arco e a Lira. Não li completamente o livro, faltou uns 20% para terminar, mas é um livro muito bom de ensaios, é uma escrita não ficcional e ele também vai falar a respeito da literatura, sobre o fazer poético, sobre o fazer literário, sobre a escrita e é bem legal também, não é difícil de ler e eu recomendo o Octavio Paz. Outro vencedor do Prêmio Nobel é uma escritora maravilhosa sobre a qual eu já falei aqui em alguns vídeos, que é a polonesa Wisława Szymborska. Essa mulher é simplesmente demais, quem não leu ainda a poesia dela tem que ler. Ela venceu o Prêmio Nobel em 1996, já tem livro dela publicado aqui no Brasil, então aproveitem, peguem qualquer um deles que vocês vão adorar. Outro vencedor do Nobel que eu li foi o português Saramago, o único vencedor do prêmio até o momento de língua portuguesa, e eu li do autor o ensaio sobre a cegueira e também o ensaio sobre a lucidez, e esses 2 livros são maravilhosos e mudaram minha vida completamente. Eu recomendo fortemente esse cara porque ele é maravilhoso também. Outro vencedor do Nobel que eu já li foi o Mário Vargas Llosa, que é um escritor peruano, latino-americano. Eu li dele um livro que eu não tenho mais aqui, que é uma edição que eu troquei, e em português, se eu não me engano, ele foi traduzido como Batismo de Sangue, também livraço. E eu tenho outros livros aqui do escritor que eu pretendo ler em breve também. E outro autor que eu já li foi o vencedor do ano passado, Kazuo Ishiguro. Eu li dele O Gigante Enterrado, não tenho mais o livro aqui porque eu não curti muito, então eu passei adiante. Mas já conheço a escrita do autor, já sei mais ou menos como é que ele é. Também é legal pra quem gosta desse livro especificamente, pra quem gosta de fantasia, vai gostar do Gigante Enterrado. Categoria número 2. Um autor ganhador do Nobel que está na sua lista de leituras imediatas. E aí eu vou falar dos livros que estão
na minha lista para ser lidos agora em 2018. Um deles é o maravilhoso A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que eu não li, mas já sei que eu vou amar, da Svetlana Alexievich. Esse vai ser o primeiro que eu vou ler da autora. O outro vai ser O Velho e o Mar, do Hemingway, também tá nas minhas metas de 12 livros para 2018, já tô louca pra ler. E também como próxima leitura, Doutor Fausto, do Thomas Mann, escritor alemão, que venceu o Nobel bem no início do século XX, é um escritor consagrado também, tô louca pra conhecer a escrita dele. Categoria número 3, o vencedor do Nobel no ano em que você nasceu. E eu fiquei muito feliz em descobrir que a vencedora do Nobel é uma escritora sul-africana, que é a Nadine Gordimer, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, e eu tenho esse livro aqui dela há um tempo, e o livro se chama O Melhor Tempo é o Presente. Eu comecei a ler algumas vezes, mas não rolou a leitura naquele momento, e eu pretendo recomeçar, porque eu quero muito conhecer a escrita dela, e ela, afinal, né, venceu o Nobel no ano que eu nasci. Eu não falei o ano que eu nasci, pois bem, nasci em 1991. Felizmente, uma mulher venceu o Nobel nesse ano, eu fico muito contente com isso. Categoria número 4, um vencedor do Prêmio Nobel que você quer ler, mas ainda não é prioridade. Nesse caso, eu vou falar de um cara que é um escritor norte-americano, que é o William Faulkner. Eu tenho o livro dele aqui, o Absalão, nessa edição da Kozak Naif, é um livro bem bonitão, mas assim, não quero ler agora, não quero ler porque eu tenho um pouco de receio sobre a escrita dele, não sei se é o meu estilo, não sei se eu vou gostar, então por isso eu vou deixando ele pra depois. Quando me der vontade, eu vou ler. Ele tá aqui me esperando, ele não vai sumir, não vai evaporar, então quando der eu leio, mas por enquanto não é o que eu quero ler. Categoria número 5, um autor que você deseja ou acredita que ainda ganhará o Nobel. E aí eu tenho algumas opções aqui pra falar que são bem utópicas, porque a gente sabe que às vezes a escolha do prêmio não é bem condizente com a realidade, com o que os fãs querem. Eu gostaria, em primeiro lugar, falando dos brasileiros, que a dona Lígia Fagundes Telles, maravilhosa, ganhasse o Nobel, porque ela tem uma obra vasta, porque ela escreve bem, e porque ela é uma das melhores escritoras brasileiras. Então eu acho que ela merecia. Uma outra opção seria o Jorge Amado, pela expressividade dele. Ele é um dos escritores brasileiros mais conhecidos fora daqui. Ele tem uma obra vasta também, então também seria uma boa. Mas ainda fico com a Lígia como primeira prioridade. De escritores de fora, eu gostaria, por exemplo, que a rainha Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana, vencesse esse prêmio, recebesse esse prêmio, porque ela também é uma escritora que, apesar de ser jovem, né, ela tem uma obra já grande e uma obra maravilhosa que tem que ser lida por todo mundo e que também merece ser reconhecida. Por outro lado, também um escritor que eu gostaria que ganhasse é o Walter Ugumãe, um escritor português contemporâneo que também já tem uma obra vasta e escreve muito bem. Esses então seriam meus queridinhos para um futuro próximo, não muito distante, de preferência a Dona Lígia primeiro e depois esses outros escritores. Todos eles escrevem bem, têm obras maravilhosas e merecem toda a atenção dos leitores no mundo. A gente sabe que muita gente só conhece a obra de algum escritor porque ele venceu algum prêmio, né? Então isso é uma forma de incentivar a leitura e eu acho que é muito válida. Bom, eram essas as minhas escolhas. Eu poderia colocar uma outra categoria aqui, que é vencedores do Prêmio Nobel, que eu quero ler, não imediatamente, mas em seguida. E aí eu poderia mostrar pra vocês, por exemplo, 4 autores que eu tenho aqui e que eu gostaria de ler. Primeiro, o William Golding com O Senhor das Moscas, que o autor também foi vencedor do Nobel, eu vou deixar o ano aparecendo aqui na tela. Samuel Beckett com Murphy, eu tenho um outro livro dele aqui em casa, mas esse aqui seria uma primeira vontade de ler. Mo Yan, que é um escritor chinês e que também como vencedor do prêmio eu tenho curiosidade em conhecer a escrita dele. E o francês Leclésio, ou Leclésio, não sei bem como pronuncia, eu tenho aqui dele o Africano e também tenho o Refrão da Fome. Essas edições aqui são da finada Kozak Naif, Saudades Eternas da Kozak. E esses seriam autores vencedores do Nobel que eu quero ler também em breve, não imediatamente, porque eu já tô com muitas metas de leitura, mas em breve. Então é isso, eram essas as categorias, essa é uma tag bem curtinha, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses autores que eu falei aqui, algum desses livros. Se quiserem responder a tag também, fiquem à vontade, respondam nos seus canais. Se não tiverem canais, podem responder aqui embaixo nos comentários, porque eu vou deixar no box de descrição todas essas categorias. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.